E aí, galera, vamos para a nossa live de revisão. Aula de hoje, unidade 6, Grécia Antiga, formação do mundo grego. E, igualmente importante, unidade 7, o capítulo 7, a Grécia Antiga, cultura e influência, tá? Que nós começamos a ver na nossa aula, mas vamos continuar trabalhando esse assunto na próxima semana. Então, não se preocupe, porque voltaremos a esse capítulo, a essa unidade, para explorar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Então, só para lembrar, trouxe aqui o slide que nós vimos na nossa aula, falamos sobre a política, sobre a economia, sobre as expressões, os termos, a origem e a relação com essas palavras na contemporaneidade, tomando os devidos cuidados com entender, compreender os contextos diferentes do uso dessas expressões, né? Lembrando que a política, né, tinha a sua origem na palavra polis, que eram as cidades-estados da Grécia Antiga, né? E, por sua vez, oikos, que dá origem à economia, era essa denominação, conforme vocês podem ver no box aqui à nossa direita, dada às unidades domiciliares, né? As casas, a gerência, a gestão da dimensão doméstica, ok? Então, revisão lá da nossa aula, quem precisar lembrar, fazer aquela leitura aprofundada do conteúdo, sempre olhando lá no Positivo On, no ambiente virtual de aprendizagem, nas trilhas que vão facilitar, vão trazer um pouco mais de leveza aí para os estudos de vocês, ajudando a gente a revisar o conteúdo, a saber um pouquinho mais, sempre ter um olhar melhor dos assuntos que estão sendo tratados, né? Vocês devem se lembrar que a gente tratou o caso especificamente, mencionamos, né, citamos aqui especificamente sobre Atenas e Esparta. Então, a perguntinha ali, fizeram a leitura do livro? Dá aquela olhada, explora os esquemas explicativos lá do seu livro de atividade, porque tudo isso vai facilitando a nossa compreensão. Revisãozinha rápida aqui, só passando mesmos slides utilizados na aula para que a gente possa ativar aí a nossa mente. Vimos também sobre a celebração ou a tradição dos Jogos Olímpicos, né, em homenagem aos deuses, que eram considerado um momento de encontro, um momento de celebração. Lembrando que também trabalhamos com a questão da democracia, algumas palavras, né, como, por exemplo, democracia, monarquia, tirania, que habitam aí o nosso imaginário. Então, importante que a gente atente, ou que a gente perceba as heranças, as permanências, a influência do mundo grego na nossa civilização ocidental, mas sempre com esses cuidados para que a gente não caia no famoso anacronismo. Lembro que na aula também citamos sobre isso, né? O que é o anacronismo? Eu pegar a visão que eu tenho hoje, né, das relações de hoje, e jogar e projetar isso para o passado. Então, quando eu digo que estamos sendo anacrônicos, quer dizer que a gente está pegando valores do presente e projetando isso no passado, em outras temporalidades passadas, tá bom? Então, falamos um pouquinho sobre a filosofia, né? A relação aqui do conteúdo de história que a gente está trabalhando com a matemática, teorema de Pitágoras. Então, importante esse diálogo interdisciplinar, né? Falamos que eu lembro muito bem também das relações de trabalho na Grécia Antiga, essa valorização do chamado tempo livre, e aí, em contrapartida, essa sociedade, ou esse mundo acelerado que nós temos hoje, né, onde o trabalho é hipervalorizado, né? A gente tem que pensar, nós pensamos juntos também, em relação às novas profissões que estão surgindo, novos modelos de profissão, em diálogo com a sociologia, esse outro componente curricular aí que compõe a área de ciências humanas. Dito isso, vamos entrar aqui efetivamente na nossa resolução de questões, como a gente sempre faz, de forma que a gente apure o nosso olhar, que a gente treine, né, que a gente possa ir cada vez mais aprimorando nesse processo de resolução de problemas e de questões, tá bom? Essa questão que eu escolhi, a nossa primeira do encontro de hoje, ela veio do livro, lá do material de vocês, da seção chamada Conexões, e ela diz o seguinte: primeiro, já deu para perceber aqui que à minha direita tem uma charge, que a gente já vai chegar nela,
E aqui o texto principal, com o comando da questão e as alternativas. Essa não é uma questão do Enem, tá, pessoal? Não foi tirada do Exame Nacional do Ensino Médio, mas ela segue a mesma estrutura que a gente vai encontrar no momento do Enem. Sempre um texto base, né, que eu preciso interpretar, que eu preciso dialogar com aquilo que está sendo pedido. Vamos à leitura. Depois de realizar a pesquisa e conversar com os colegas de vocês sobre as diferenças, né, entre o sistema democrático ateniense e o sistema brasileiro de hoje, contemporâneo, observe a charge e analise as afirmativas a seguir. Se a gente for para a charge está indicando para mim, está se tratando do quê? Do Senado Federal. E diz o seguinte, ó, ali pequenininho embaixo. Além de exigir que os votos sejam secretos, em sessão fechada, faço questão de que o resultado não seja revelado e nossas identidades sejam mantidas no mais absoluto sigilo. Né? E aí, o que vocês observam aqui na imagem? Né? O que esses personagens aqui, de que forma eles estão interagindo, como é que eles estão vestidos, qual é o espaço que eles se encontram. Então, sempre lançar perguntas para o texto base, seja uma charge, seja uma gravura, uma pintura, uma letra de música, uma poesia, seja o que for, a gente sempre tentar extrair desse texto base alguma reflexão ali com base naquilo que vai ser pedido. Então, primeiro aspecto, a questão diz o seguinte, a democracia é o regime político, né, um regime político fundamentado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa quer dizer justa, do poder, como se pode verificar na charge? É isso que a charge está me dizendo sobre uma distribuição justa do poder? Segunda opção ali, ó, segunda afirmativa. A democracia assumiu várias formas, desde seu aparecimento na antiga Grécia, na Grécia Antiga, né, tanto faz, até os dias atuais. Então, essa afirmativa está fazendo o quê? Historicizando o conceito de democracia, que ela assumiu maneiras ou formas diferenciadas, desde que a gente tem esse contexto de surgimento, que é justamente esse contexto que a gente está estudando nessas unidades, mas que hoje ela tem roupagens diferenciadas. Me parece que é correto, mas vamos avançando. A charge, ela ilustra perfeitamente uma das práticas consideradas mais importantes para os gregos antigos, no caso, a busca pelo bem comum, isto é, o conjunto de condições sociais que possibilitam a felicidade coletiva. Então, isso é um aspecto. Pela leitura e interpretação da imagem, né? No caso, a charge, que é uma fonte histórica para a gente aqui, eu posso observar, posso perceber nela essa questão da felicidade coletiva? Ou, quarta opção, a democracia brasileira na atualidade é indireta, pois na prática são apenas os representantes eleitos pelos cidadãos que decidem os rumos políticos do país. E aí, o que a questão, o comando da questão está pedindo de mim ali? Se eu considero que todas estão corretas, todas estão equivocadas ou incorretas, apenas a 2 e a 3, apenas a 2 e a 4, apenas a 1 e a 2, né? Uma análise combinatória ali. Como é que vocês enxergam tudo isso que a gente foi discutindo nas aulas, o que a gente está interpretando dessa imagem? Né? Me parece ali que das afirmativas tem umas que talvez até gerem dúvida, mas eu acho que outras a gente já descarta logo de cara, né? Então, vamos à resposta? Resposta certa, letra D de dado. Afirmativa 2 e afirmativa 4. Só lembrando que a 2 fala sobre as várias roupagens, ou melhor, as várias formas que a democracia foi tendo aí ao longo do tempo, até chegar aos dias atuais. Eu falar de democracia na Grécia Antiga é um conceito, eu falar de democracia no Brasil hoje é outro conceito, apesar da palavra ou da expressão ser exatamente a mesma, tá? E a afirmativa 4, que pondera ali que a democracia brasileira hoje, na atualidade, é indireta, pois, na prática, são apenas os representantes eleitos pelos cidadãos que decidem os rumos políticos do país. E isso, né, pessoal, é bem importante que a gente sempre vá desenvolvendo essa consciência histórica. Né? Vocês, daqui a pouco, vocês já estão aí na primeira série do ensino médio, a gente vai começar, né, o processo
eleitoral, muito importante que a gente sempre tenha consciência do nosso voto, que a gente possa estudar sobre os candidatos, porque nós também somos responsáveis por isso. Então, para além do estudo aqui sobre a Grécia Antiga, o contexto que a gente está falando especificamente, importante que a gente atente para essa discussão no nosso presente, na nossa atualidade e na nossa própria responsabilidade nisso. Beleza? Mais uma questãozinha aqui para a nossa aula. Essa questão foi extraída, fez parte ali do acervo, né, do banco de questões da Fundação Getúlio Vargas. E é uma questão muito simples, né? Às vezes a gente acha que vestibular é muito difícil. Eu venho conversando isso com vocês, né? Que às vezes a gente acha que é impossível de conseguir, mas... Ou então a gente não está muito preocupado, né? Eu estou só no primeiro ano do ensino médio, ainda falta muito para eu chegar ao Enem. Na verdade, não. Passa rápido, e passa rápido mesmo. No piscar de olhos, vocês vão estar aí encerrando essa fase na formação de vocês e, quem sabe, né, em breve aí nos cursos e nas universidades. Então, vamos treinar o nosso olhar e vamos percebendo que muitas dessas questões não apresentam maiores dificuldades se a gente fizer esse trabalho prévio de apropriação gradativa aí do conteúdo, ok? Sobre as Olimpíadas da Grécia Antiga, é correto afirmar... Só um instantinho, galera. Antes de eu ler as opções para vocês, vamos lembrar que a gente falou, passei rapidamente ali pelos slides, que a celebração, né, dos chamados Jogos Olímpicos era uma tradição esportiva, cultural muito importante nessa sociedade, que inclusive permanece na nossa atualidade. Então, vamos lá. As modalidades femininas, apesar de menos apreciadas, alternavam-se às modalidades masculinas e eram consagradas às deusas Afrodite e Atena. Será que a gente estudou isso? Vocês lembram de ter lido isso lá no material de vocês? As Olimpíadas, elas foram estabelecidas por Péricles no século V a.C. para celebrar o esplendor da cultura e da sociedade ateniense. Letra C. Além dos gregos, eram convidados atletas representantes de povos aliados, como fenícios e etruscos. Quarta opção. Participavam dos Jogos Olímpicos cidadãos das diversas cidades e estados gregas que decretavam trégua, né, interromper, para permitir a sua realização. Ou, última opção, foram definitivamente abolidas por Alexandre Magno no século IV a.C., devido às rivalidades que punham em risco a imunidade do Império Macedônico. Galera, reparem que ali, por exemplo, a segunda opção, letra B, a letra E, última opção, elas fazem menções à temporalidade. Já falamos isso aqui, que a história não é decorar data, né? Eu não preciso decorar data, mas quando eu sei a data, isso me ajuda, né, a me situar ali nesse tempo cronológico, né? Então, saber ou não saber a data aqui não vai ser definidora para eu acertar ou errar a questão, mas elas me ajudam a ressaltar, ou melhor, a apontar qual é o contexto histórico que eu estou trabalhando, né? Então, sobre as Olimpíadas, a gente pode dizer, né, falar ali da primeira opção da modalidade feminina, na letra B citamos o nome de Péricles, né, na letra C voltamos lá nos estudos dos fenícios, dos etruscos, na letra E a gente faz menção ao Império Macedônico. Acho que eu já estou deixando aqui a dica de qual é a resposta certa. É a letra D de dado, que diz o seguinte: participavam dos jogos os cidadãos das diversas cidades e estados gregas que decretavam tréguas para permitir a sua realização. Se você voltar um pouquinho no vídeo, se você voltar lá na nossa aula, sem ser a nossa revisão, que está sendo hoje, mas na nossa aula, a gente trabalhou com isso, né? Entendendo que esse período, por ser considerado de celebração, era o momento que, né, reinava ali a paz, digamos assim, entre aspas, pelo menos uma paz momentânea, dos conflitos para que todos pudessem participar. Todos não, né? Claro que não são todos. A gente está falando de uma sociedade aqui, né, o ideal de atleta, né, do homem, da figura masculina, mas que decretavam, então, esse período de apaziguamento para a celebração e a realização dos jogos, tá bom? Para não cansar vocês, mais duas questõezinhas eu prometo que a gente encerra. Vamos lá. Na Universidade Estadual da Paraíba,
traz um texto ali da Miriam Mota e Patrícia Braich, não sei se é assim que pronuncia o nome da autora, e traz um trecho e pergunta o seguinte: dos gêneros clássicos, perguntinha fácil, gente, fácil. Dos gêneros clássicos do teatro grego, originaram-se destes festivais, são eles. A gente já, deixa eu só voltar no texto base, que diz o que, para mim, uma das principais expressões da arte grega, o teatro, tem suas origens ligadas às dionisíacas, festas em homenagem a Dionísio, que era considerado o deus do vinho. Para quem é fera aí da mitologia, sabe isso de cabeça, né? Então, quais eram os gêneros, pessoal? Eu sei que esse é um assunto que a gente não abordou tanto aqui em profundidade, mas já fica a dica aí para vocês que gostam dessas discussões ligadas ao teatro, à arte, né, à cultura. Isso também é história, isso também faz parte da história. Então, é importante que vocês possam buscar, né, sobre quem eram os autores, né, das peças, das tragédias e comédias. Já dei a resposta ali, ó, quem leu comigo, letra E, a resposta. Mas o principal nessa questão, que é uma questão muito simples, objetiva e direta, presente lá na seção Hora de Estudo do seu material, é que vocês possam ficar aí, se sentirem tentados, convidados de forma muito carinhosa a buscarem mais informações sobre o teatro grego, tá, galera? Isso faz parte do conteúdo e do conhecimento de vocês. E aqui, por último, para fechar o nosso encontro, eu trouxe a questão 3, que diz o seguinte: a sociedade humana, por meio da produção cultural, constrói seu conhecimento sobre a natureza e procura decifrar os mistérios do universo. Na antiguidade grega, o teatro, voltamos aqui ao aspecto da discussão cultural, tá? Por meio do teatro, conseguiu sintetizar as preocupações religiosas da sociedade. O teatro ele discutia sobre religião, criticando as concepções mitológicas dominantes na época. Teve suas encenações ao ar livre bastante admiradas, com atores do sexo masculino usando máscaras nas representações. Divertiu o povo em suas comédias cheias de ironia filosófica, evitando a representação de temas sobre as angústias humanas, portanto, as angústias humanas não eram representadas? Letra D, ou quarta opção, representou a vida confusa dos deuses gregos, contribuindo para esvaziar o poder dos mitos e da aristocracia. Reparem que tanto a letra D de dado como a primeira lá, a letra A, faz essa menção a essa crítica aí à concepção mitológica, né, esvaziando aí o poder dos mitos. E a gente viu que a mitologia, ela compõe esse ideal dessa sociedade. Então, é importante também que, assim como a gente está mencionando aqui o teatro na nossa live de revisão, que vocês possam também buscar mais informações, o que julgarem importante e necessário, tem lá no material de vocês sobre esse aspecto mitológico. Ou a última opção foi a expressão das preocupações filosóficas de seu povo, divulgando uma ética democrática sem ligações com a religião. Posso dar a resposta? Estou rápida demais, mas como aqui é tudo muito rápido, mas é muito legal de vocês depois lerem com calma, relerem a questão, focarem lá no livro de atividades, que tem muito mais do que eu estou trazendo para o nosso recorte do encontro de hoje, mas busquem mais questões para vocês treinarem. Letra B, resposta, teve suas encenações ao ar livre, bastante admirada, com atores do sexo masculino usando máscara nas representações. Lembrando que o uso de máscara, inclusive, representando personagens femininos, tá? As mulheres não faziam parte da apresentação nas peças, mas muitos atores masculinos, por meio das máscaras, faziam, sim, a interpretação de personagens mulheres ou femininos, ok? Então, galera, voltamos aqui aos slides que a gente trabalhou nas aulas, falamos um pouquinho mais sobre esse conteúdo, que vamos continuar na semana que vem, explorando mais e melhor, e deixamos aí algumas questõezinhas devidamente corrigidas com o gabarito lá da hora de estudo, e é isso, termino a aula por aqui, esperando que na próxima semana a gente possa continuar estudando cada vez mais essa disciplina tão legal e importante que é a história, tá bom?